Bom dia, caro amigo. Gostaria de compartilhar algo de Deus para nós nesta manhã. Aqui tem um folheto que diz: o que vem depois da morte? É o fato mais provado pela ciência que o homem ao nascer já começa a morrer, e cada dia que passa, este vai envelhecendo e aproximando-se do dia da sua morte. Mas pergunto a você, será que é somente isso a vida do homem? Viver mais ou menos 70, 90 anos e depois morrer e tudo está acabado? Com certeza não, meu amigo. Deus tem preparado para nós a vida eterna. Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, morreu pelos nossos pecados, e todos que receberam a Jesus como único e suficiente Salvador, vivendo uma vida de obediência aos seus mandamentos e ensinos, ele os prometeu: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Está em João 14, versículo do 1 ao 3. Porém, amados e queridos irmãos e amigos, muitas pessoas não creem mais na Bíblia ou não leem. Diz a palavra de Deus que o povo do Senhor está sendo levado ao engano porque falta o conhecimento. Então, é imprescindível, é muito importante que nós venhamos buscar o conhecimento de Deus, não só a sabedoria terrena, porque diz a palavra do Senhor que aqueles que buscar sabedoria, a sabedoria vinda do alto, não é demoníaca, não é uma sabedoria que busca os seus próprios interesses, ela não é invejosa, ela não arde em ciúmes. A sabedoria de Deus, ela é uma coisa muito maravilhosa. Ela traz paz para nós, porque nós não vamos nos ensoberbecer. Nós vamos buscar o bem do próximo através dessa sabedoria. Então Deus diz que aqueles que não têm sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos. Ele não nega sabedoria. Então, amados, a maior sabedoria é conhecer a Deus, é temer ao Senhor. Porque às vezes a gente pensa que é muito sábio abandonando a Deus e não sabe que está perdendo o melhor, que é a sua vida eterna. A vida aqui é muito passageira. As pessoas dizem: você vê a Deus apenas quando estiver bem velhinho, e esquece de dar o melhor para Deus. Nós não podemos tão somente lembrar de Deus na enfermidade, ou lembrar de Deus quando for tarde demais, quando a gente não puder nem servir mais a Ele. Nós temos que tirar o nosso melhor para servir a Deus. Deus, Ele tem mandado recado para eu passar para as pessoas. Ele tem mandado recado através de sonhos, dizendo: eu vi Jesus vindo em uma plataforma, e ele falava com as pessoas: eu estou voltando para buscar a minha igreja. Mas eu via que muitas pessoas, elas continuavam fazendo os mesmos afazeres, as mesmas coisas. Elas não paravam para olhar. Muitos não têm acreditado mais que Jesus vai voltar. Outros sim davam atenção, e Jesus deu aquele recado e retornou. E outra vez, o Senhor também falou comigo. E Ele disse: filha, diga para as pessoas, diga para as almas que eu estou voltando. Filha, as almas estão clamando. Muitos estão no leito da dor, no hospital. Muitos estão por aí, nem conhecem a Cristo. Mas através desse vídeo, você que está tendo acesso a Ele, saiba, amigo querido, que Deus existe. No ano de 1995, eu estava na casa da minha avó em Umbaúba. E eu comecei a ver o chão bem lá embaixo, bem doente mesmo. Eu comecei a ter uma hemorragia pelo nariz. E ali a minha avó me deu uma toalhinha, eu comecei a limpar todo aquele sangue. E não parava, ela bem de idade, cabelo branco. E ela disse: minha filha, você crê que Deus te cura? E eu creio, minha avó. E ela começou a orar por mim, passar a mão no meu nariz. E após a minha avózinha terminar de orar, aquele sangue estancou até hoje. Nunca mais eu tive aquele problema. Por quê? Porque Deus usou a mão dela para me curar. Não foi ela, que ela não tem poder nenhum. Mas Deus tem usado pessoas para mostrar que Ele é Deus. Deus me deu um sonho com meu irmão, que ele se acidentava de moto. E tem poucos dias. E aquele sonho se cumpriu, né? Deus, ele é muito misericordioso. Ele tem mandado recado para as pessoas. Só que elas não estão mais acreditando. Elas não param para pensar que existe um Deus. Então, amados, queridos amigos e irmãos que estão vendo esse vídeo, é tempo da gente buscar o que é do interesse do Senhor, buscar a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria que Deus quer que nós tenhamos em nossos corações. Não só buscar nosso crescimento intelectual, não somente buscar
se aprofundar. A gente tem que buscar o conhecimento aqui também, mas não se ater somente a ele, porque o mais importante é servir a Deus. Eu tive um sonho, muitas pessoas não sabem ainda, eu vou contar através desse vídeo, em que tinha uma igreja de laje e em cima dessa igreja, no meio certinho, tinha um muro, assim, bem alto, e do lado direito tinha uma carrada de bloco e do outro lado não tinha nada. Então aquele lado que tinha uma carrada de bloco começou a pender e fazer com que aquela igreja caísse. E aquela queda dizia: meu Deus, mas essa queda pode prejudicar as pessoas da igreja, as pessoas que estão passando na rua. E em cima deste grande muro eu via um palco com muitos holofotes. E me veio a entender, né? Deus me veio a entender que o que significa este sonho é que a igreja do Senhor está dividida. As pessoas estão em contendas, as pessoas estão dando lugar ao diabo. Porque as pessoas buscam propriamente o que é seu. Não fazem mais a obra do Senhor para agradar a Ele, mas fazem para ter fama, para subir no palco, para dizer que canta bonito. Mas não é aquele louvor mesmo que agrada ao Senhor, que Deus... Ele quer receber aquele louvor de verdade, que as pessoas alcancem o coração de Deus. E muitos estão preocupados, estão somente com o holofote. Ah, mas eu vou fazer para fazer melhor. Eu vou fazer para fazer isso aqui, para as pessoas verem que eu estou fazendo. Mas Deus não quer que a gente faça assim. Quer que faça para Ele. Então aquela igreja estava desabando. Então é tempo de nos unirmos. Não existe dois céus. Existe apenas um céu. E Deus quer que a igreja se una para o crescimento. Nós não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a dois deuses, temos que servir a um Deus só. Então lá no céu não existe divisão. Então diz a palavra de Deus que aquele que está sujo se suje mais, e aquele que está limpo se limpe mais. Então é tempo da gente procurar pedir a Deus que Deus nos limpe cada vez mais, nos purifique, porque a gente sabe que não somos salvos tão somente pelas obras, é pela graça. Mas temos que obedecer a palavra do Senhor, obedecer os seus mandamentos. Procurar compreender as pessoas, entender as pessoas. Se a gente vê que uma pessoa está ali se ausentando da igreja, a gente chegar até a casa daquela pessoa e perguntar se está acontecendo alguma coisa, por que aquela pessoa não foi. Não somente julgar e dizer por que aquela pessoa não foi. E aquela pessoa ali começar a dizer: está esfriando, está isso, está aquilo. Essa pessoa está enfrentando uma tribulação muito grande. Então temos que nos importar com o nosso próximo, dar o ombro a ele. Mesmo que ele não venha retribuir, Deus vai retribuir um dia. Grande é a coroa daquele que ganha almas, grande é a coroa daqueles que visita os seus irmãos, daqueles que intercedem por eles, que tiram tempo para dedicar, para buscar pelos pastores, pelos obreiros da casa do Senhor. Temos que orar pelas pessoas que estão à frente do trabalho. Temos que orar por aquelas pessoas que estão pregando o evangelho, que estão passando por perseguições. Não podemos parar quando a gente vê que está ocorrendo mortes, guerras, brigas, pelejos. Temos que dobrar nosso joelho e pedir ao Senhor a sua misericórdia. Então, amigo, obrigado por você ter chegado até o final desse vídeo. Eu digo para você e para mim nesta manhã que Deus, Ele nos ama muito, e Ele ainda não veio porque Ele está dando a oportunidade de muitos voltarem para Ele, de muitos se arrependerem dos seus pecados e se entregarem nas mãos do Senhor. Ele só tem a fazer muitas coisas. Então Deus diz que mesmo que as pessoas ouçam, deixem de ouvir ou não queiram, nós temos que falar. E nós não podemos nos envergonhar de falar dele, porque senão também ele vai se envergonhar de nós diante do Pai. Então, amigos queridos, ouça a voz de Deus. Deus está falando ao seu coração. Busque a palavra do Senhor e Ele vai falar mais ainda. Um beijo, que Deus te abençoe e te dê um bom dia.